Muito boa noite. Você que está nos assistindo também pelo YouTube, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram, onde vai ficar registrado no IGTV, e estamos gravando para assim que terminar a nossa live aqui, nós publicamos no YouTube. Muito boa noite, Sofia, Fabiano, Iranildo, Rosane. Então, se você perdeu algum episódio, você pode ouvir no IGTV. Muito boa noite ao Reino Divino, né, ao Emerson, da Janine. Glória a Deus. Se você tiver o teu aplicativo, a Eliana Fernandes Pereira, olha aqui, ó, a Eliana do Elias, essa aqui, glória a Deus, ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela está trabalhando muito nessa época. A Lucineide do Ricardo, olha aqui, glória a Deus, muito bom. A Janine também entrou, louvado seja o nome do Senhor. A pastora Isaura Procópio, aleluia, como Deus é bom. Então, se você perdeu algum episódio, você pode vir aqui no IGTV e você entrar lá na parte de episódios e você vai achar. Ou então você vai no teu aplicativo do Pleno Louvor Church, no Mensagens, e procura o teu episódio ali. Ali nós temos todos as nossas mensagens, os conteúdos da nossa igreja. Muito boa noite a Baperal, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesta noite. Amém? Então, como falamos, hoje lemos o livro de Apocalipse, capítulo 5, estamos aí nesse propósito, o propósito de estarmos 40 dias em jejum e oração, e ontem foi um dia especial. Adriana, muito boa noite. Ontem foi um dia especial, ontem foi o 21º dia do nosso jejum, número 21, e ontem aconteceu coisas extraordinárias, milagres esplendorosos, portas se abriram, inclusive para a minha vida, e eu tenho testemunho para contar, sim. Até o final dessa campanha nós vamos ter tempo para isso. Então, eu creio que estamos vivendo no tempo desta colheita sobrenatural, e eu quero que você esteja preparado e alinhado, não para ficar surpreso, porque é certo que a colheita é para esse tempo. Eu não sei se você está lá no nosso grupo Movimento Apostólico, eu postei um vídeo hoje da mulher samaritana, e ali tem bem o contexto aonde Jesus ele cita o texto de João capítulo 4, versículo 34 e 35, que é a base da nossa campanha. Ele cita ali, depois do episódio da mulher samaritana. É um texto, um vídeo lindo de do YouTube, de um canal, acho que chama The Choice, a escolha, mas em inglês, né? Muito lindo, muito bem feito. E ficou muito claro, assim, o momento que Jesus falou, o texto base da nossa campanha, e eu fiquei feliz do fato de terem me repassado esse vídeo e eu pude repassar para vocês. Vamos orar então. A irmã Sandra, a irmã Sônia, do Núcleo Itaquera, sejam muito bem-vindos. A Renata do Joel, seja muito bem-vindo à nossa live em nome de Jesus. Lembrando que nós vamos entrar nos próximos dias em algumas lives um pouco diferentes. Nós tivemos aqui ministrações específicas. O Fabiano da Ilane está entrando também. Tel Chosen é um aplicativo, dá para baixar e assistir todos os episódios em português. Manda no nosso WhatsApp isso, eu recebi hoje, gostei muito daquilo e caiu exatamente certeiro com a nossa campanha. Então coloca lá para a gente baixar, para a gente assistir, porque os tempos mudaram, né? Quem diria que a gente ia ter, para ter essas, acho que 16, acho que hoje é 16 o nosso 17º encontro. Para ter esses encontros na igreja nuclear, como nós nos reunimos, nós teríamos que ter 17 domingos, ou 17 quartas-feiras, ou 17 sextas-feiras.
Mas não, nós estamos 17 dias ininterruptos e registrado, dá para voltar, dá para anotar. É a coisa mais linda o tempo que estamos vivendo hoje, por isso que é rápido, né? Deus vai fazer uma mudança rápida. E eu quero orar com você, porque hoje temos um conteúdo incrível para estar ministrando para a tua vida, para você acessar essa colheita sobrenatural. Não se esqueça, ontem foi o 21º dia do nosso jejum. Lembra de Daniel? Daniel, ele esperou 21 dias e estava uma guerra, mas no 21º dia chegou. Ontem foi dia de Deus abrir porta para muita coisa. E tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Bendizemos o teu nome pelo que tu és. Tu és soberano, excelso, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Tu és aquele general que vai à frente da batalha e ali, na frente da batalha, não perde nenhuma delas. Tu és aquele que nos instrui. Tu és aquele que foi o próprio verbo, a palavra, e lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. E é assim que queremos trilhar, de acordo com a sua palavra, pautados na sua palavra. Nós queremos andar, decidir, avançar, conquistar debaixo da tua palavra, debaixo desta unção apostólica, onde aprendemos ontem que Jesus foi o primeiro apóstolo e através desse apostolado, desta igreja de Jesus, essa igreja apostólica, nós possamos acessar a colheita sobrenatural, onde Jesus disse que já está pronto os campos. Portanto, Senhor, nos ajude a levantar a cabeça, a olhar os campos que já estão brancos para a ceifa e nos dê oportunidade para colher, Pai, o sobrenatural, como o Senhor é, Pai, colher aonde não semeou. Senhor, assim nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque Tu és a nossa torre forte, o nosso seguro bem presente. O Senhor é aquele que nos protege debaixo das suas asas. O Senhor é aquele que envia anjos para atuar em nosso favor. O Senhor é aquele que enviou Jesus para ser o nosso intercessor na tua corte, ó Pai. Então, na tua corte, nós temos um intercessor que intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso Jeová Rafa, o nosso médico, Deus que cura. Senhor, Jeová Jiré, o Deus da provisão. O nosso Jeová Shalom, o Deus da paz. E é assim, Pai, que adentramos a sala do trono com confiança, Pai. Com confiança, porque não estamos sozinhos. A tua vara e o teu cajado está conosco, nos consolando, nos instruindo, nos capacitando, nos enviando. E debaixo, Senhor, deste envio da tua igreja apostólica, nós nos reunimos agora, Pai, e pedimos para que o teu Espírito Santo unja, prepara, Senhor, os profetas, os apóstolos, os pastores, os doutores, os evangelistas, para avançar, ó Deus, no reino espiritual, no reino físico, ó Deus, implantando o reino de Deus nesse tempo. Assim, Pai, nós estamos aqui com o coração aberto para receber a Tua palavra. Por isso eu abençoo a cada um que está aqui ouvindo o som da minha voz, cada um desses que estão fazendo os seus afazeres, mas estão também conectados, ouvindo. Paizinho, em nome de Jesus, os instrua, os guarde, os livre do mal, Pai, e revele a Tua palavra. Uma palavra rema hoje que possa mudar, Senhor, o curso, Senhor, da vida desses que estão me ouvindo. Que haja arrependimento genuíno e mudança de direção. Mudança e uma direção que vá direto ao encontro do
teu propósito, Senhor, para cada um de nós, para a história que o Senhor escreveu para nós, a nossa história escrita por ti. Nós queremos alinhar e andar no centro da tua vontade, porque sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então quebra o vaso, Pai. Quebra o vaso e reconstrua um novo vaso para esse tempo, para esta eclésia, deste tempo, nesta geração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu ainda falava com um dos nossos pastores que o mais importante neste tempo é nós alinharmos o que nós falamos, a nossa fala. E por isso, então, o Senhor está nos presenteando para estar aqui todos os dias ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, e na medida que eu estou recebendo, eu estou repassando para você em nome de Jesus. O tema hoje da nossa ministração é: não é bom e nem sábio viver isolado, solitário. O poder do alinhamento apostólico na colheita sobrenatural. Ou seja, não é bom e não é sábio viver isolado, solitário. O poder do alinhamento apostólico na colheita sobrenatural. Lembrando que amanhã nós vamos estar fazendo uma live específica para falar sobre o mês de junho, sobre a Rainha dos Céus, porque tem muita festa junina acontecendo. Então eu vou estar aqui com o pastor Isaías e nós vamos falar sobre este assunto, tá? Então nós reservamos um assunto que surgiu ontem, uma dúvida, então nós reservamos para nós falarmos disso amanhã, ok? E é exatamente isso que a obreira Maria Márcia colocou aí, falar a mesma linguagem, né? Quebrar o odre velho, para nós construirmos o odre novo e dentro desse odre novo nós derramarmos esta unção que o Senhor tem para o nosso tempo. Amém? Então nós queremos agora ler o texto base que diz que está lá em João capítulo 4, versículos 34 e 35, que diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João, capítulo 4, versículos 34 e 35 é o nosso tema base para esta campanha. E eu já logo quero ler Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando estamos falando para nós não andarmos sozinhos, solitários. Por quê? Porque isso não é sábio. É o tema da nossa aula de hoje e ninguém escreveu para a gente fixar aqui, né? Então eu vou repetir aqui. Não é sábio ver isolado o poder do... Isso, aqui, glória a Deus. Então não é sábio, não é bom, não é sábio viver isolado, o poder do alinhamento apostólico. Quando andamos isolados, nós temos a tendência de fazer tudo do nosso jeito, né? Da nossa forma. E isto não é bom, porque o coração do homem é enganoso. E lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus já falou isso. E utilizamos esse texto apenas para falar da mulher. Mas Deus detectou um problema antes e por isso então ele disse: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ok? Quem falou foi Deus, falou, ele viu que não é bom, né, o homem viver só. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz assim, Provérbios 18, 1, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria, ou seja, ele luta contra toda a sabedoria. Por quê? Porque ele busca os seus próprios interesses, né? Logo que nós saímos da denominação que nós estávamos, eu já logo fui à procura de um caminho para eu trilhar, de alguém para eu estar debaixo, eu me colocar debaixo de uma autoridade,
para que eu pudesse, então, ter do que comer para poder passar, ter a quem prestar conta, ter a quem me orientar, ter alguém me direcionar, porque não é bom ficar isolado. O que se isola quer fazer tudo da sua maneira, e o próprio texto diz que insurge contra a sabedoria. E eu estou feliz aqui porque o pastor Isaac Celestino, ele entrou aqui na nossa live, para que foi ele quem me mandou o vídeo hoje do tema da nossa campanha, João capítulo 4, versículos 34 e 35. Foi ele que me mandou o vídeo que eu acabei de fazer propaganda para vocês aqui, e quem sabe, se for da vontade do Senhor, que o pastor Isaac Celestino, ele possa participar de uma live conosco aqui, vai ser muito bacana também. Voltando aqui, quem se isola, então, ele o quê? Ele se rebela contra toda a sabedoria. O importante para uma colheita sobrenatural, que nós vamos falar aqui, é não viver isolado. Ok? Então, em um livro do John Maxwell, ele cita 4 pontos importantes para você tomar posse desta sabedoria, a sabedoria para o sucesso. Ok? O primeiro delas é a liderança. Segundo, é a capacitação. Terceiro, a atitude que você precisa ter. E 4, o teu relacionamento, o teu network. E hoje estamos falando disso, de você não viver isolado, de você o quê? Fazer relacionamento. E dentro de um alinhamento apostólico, Deus, ele instituiu através de Jesus, e Jesus, através do movimento apostólico da sua igreja, ele instituiu também uma estrutura para a sua igreja, que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Então, não é só o apóstolo que faz sozinho. Não, esse apóstolo ele se relaciona com uma equipe. E essa equipe está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, meus amados, tem um objetivo. Jesus foi o primeiro apóstolo. E aí, como primeiro apóstolo, ele fez 12 apóstolos. Depois que veio o Pentecostes, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito distribuiu os dons para que esses apóstolos pudessem formar a sua equipe de trabalho, a sua equipe de relacionamento. E quando o texto diz querendo o aperfeiçoamento dos santos, essa palavra aperfeiçoamento, lá no grego, eu não vou acertar aqui a pronúncia, mas no grego é algo como viteios. E eu tenho a escrita aqui, e eu dei um Google lá, eu apertei e eu achei que a pronúncia era essa. E o que significa, então, aperfeiçoamento? E eu já falei por que nós recorremos ao grego. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a gente recorre ao grego para entender o conceito daquela palavra específica. E aperfeiçoamento significa o quê? Algo que está ligado ao ramo médico, que coloca no lugar, que coloca em ordem. É como você quebrar um braço e você precisa alinhar o osso. Então é usado esse termo. E foi esse termo que foi usado em Efésios capítulo 4. Então, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores, o Espírito Santo os capacitou para ordenar os santos, para colocar ordem na assembleia, ordem na eclésia, como nós aprendemos ontem. Né? Então, a importância de nós entendermos que existe uma ordem, um alinhamento através desta equipe apostólica criada através da igreja, da eclésia de Jesus, ok? E quando falamos em alinhamento apostólico, eu quero que você não se esqueça de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Não é só
fazer milagre. Antes tem uma estrutura que o próprio Deus criou. Primeiro, o apóstolo, o que fica na parte de baixo. O apóstolo é aquele que não aparece. O apóstolo é aquele que fica debaixo da terra. É o fundamento. Aí vem o quê? Jesus é o fundamento, é a pedra angular disso como primeiro apóstolo. Depois vem os apóstolos instituídos por Jesus, ok? E em cima desses apóstolos vem então, conforme o texto assim diz, os profetas, os doutores e os demais dons. Então, nós viemos de uma estrutura aonde nós temos a figura do pastor como líder da igreja, autoridade máxima, ninguém tem acesso. E numa igreja apostólica é ao contrário, o apóstolo é aquele que não aparece, é aquele que sustenta, é aquele que abre espaço e envia a equipe para trabalhar. E isso está muito claro lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 20 a 22, que diz assim, né? A igreja é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Fundamentos, base, está aqui embaixo, né? De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a pedra angular, é a pedra principal onde tudo é construído em cima dela, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Então você vê aí a importância de nós nos alinharmos com a igreja apostólica de Jesus, porque é contra esta igreja que o inferno não vai prevalecer, é contra esta igreja. Então nós, estando estabelecidos nesta igreja, nós vamos ter acesso à colheita sobrenatural, porque não estaremos fazendo tudo sozinhos. Nós temos uma equipe para fazer conosco. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 14 ao 17. Daniel, meu primo, Deus abençoe você, viu? Glória a Deus, muito bom te ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 14 ao 17. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Que o apóstolo Paulo falando com os seus discípulos em Corinto. Porque ainda que tivesses 10.000 aios, o que são aios? São tutores, tá? Eu vou fazer uma pausa para explicar para você. Aios são tutores, são preceptores, são pessoas que eram encarregadas da educação doméstica das crianças dos ricos. Então, como se fosse, não um babá, é uma pessoa que cuidava da educação, era um aio, ok? Então, ele está falando, mesmo que você tivesse 10.000 aios para te instruir em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo evangelho que vos gerei em Jesus Cristo, ou seja, ele era o pai, ele não era tutor, ele pensava como um pai, diferente de um tutor que chega para te instruir, para te dar educação. Ele não é um pai. O apóstolo Paulo, ele já se colocava então como um pai, e um pai que queria alavancar o filho. Um pai quer sempre alavancar, quer sempre impulsionar o filho. Olha o que diz aqui. Admoestando, portanto, a que sejais meus imitadores, chamando a responsabilidade para ele. O pai, ele chama a responsabilidade para si, assim como Deus chamou a responsabilidade para ele, enviando seu filho Jesus. Um pai, então, que admoesta, fala, olha, para você acessar a colheita sobrenatural, olha para mim, faz o que eu estou fazendo. Não da mesma forma, porque você, eu sou eu, mas tenha eu como exemplo nas minhas atitudes. É assim que o apóstolo Paulo está dizendo. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, na paternidade, um pai, ele não deixa passar batido a oportunidade de corrigir seu filho. Porque ele vê uma oportunidade do seu filho crescer.
Pode alguém crescer sempre fazendo alguma coisa certa? Não. É certo que quando faz errado, se tem alguém para o corrigir, e esse corrigir, quando vem de um pai, é porque o pai quer corrigir para que aquele filho não cometa o erro e possa ter um crescimento sobrenatural. Diferente de um escravo que vai lá para educar, um funcionário que vai educar um filho e vai exortar no básico. O pai, ele tem esse sentimento. E Deus instituiu a igreja dele exatamente com essa paternidade. Ok? Sendo ele o pai de todos, e ele instituiu o quê? Os demais, para fazer essa cadeia de paternidade dentro da eclésia de Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala, faça como eu faço, isso é como nós vemos o que um pai deveria fazer com o seu filho. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Não é naquele caminho, é no caminho onde o pai está andando, é o que o filho vai se tornar. Ok? Então, numa igreja onde ela é movida pela paternidade, onde ninguém anda sozinho, mas tem alguém sempre exortando você, você se coloca para receber a exortação, porque você entende que aquilo é para o teu crescimento. E quando é para o teu crescimento, você o quê? Você ouve a exortação e você coloca em prática, porque você sabe que aquilo é saudável para você. Quando você vive assim, então você o quê? Não se isola. Então toda a autoridade vindo da igreja de Jesus, ela vem para nos confrontar ao crescimento. Vem para nos confrontar o quê? Como Apocalipse capítulo 2, em toda fase que a igreja chega, que Jesus mostrava as qualidades e mostrava os defeitos, no final ele falava, ao que vencer. Por quê? Ele acredita na igreja vencedora, então ele estava mostrando o defeito daquela igreja. Para quê? Para a igreja se consertar. Esse é um pai que ama, que corrige. Então os filhos não podem viver, as pessoas não podem viver isoladamente, mas dentro da eclésia precisa ter uma paternidade apostólica. Por isso, quando eu saí da denominação que nós estávamos, eu procurei não ficar sozinho, para dar o exemplo para vocês. Eu estou debaixo de alguém. Me alinhei ao ramo estendido e estamos lá recebendo as ministrações e honrando, ofertando e sustentando o ministério do apóstolo Adriano José, porque assim decidimos não andar sozinho. E no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 40 ao 47, nós vemos então surgindo a igreja onde elas se reuniam. E eu falei um pouco disso ontem. Elas se reuniam, ficavam todas juntas, gostosinho, iam dividindo pão, na comunhão, nas orações, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam pão junto, e o Senhor ia agregando pessoas nessa igreja. Essa era a igreja nuclear. Olha o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Nós estávamos acostumados a ir nos reunir na igreja, acabava o culto, era uma festa, uma comunhão, um amor, estava cômodo ser crente. Logo que agora se espalhou. E no que se espalhou, nós vamos lá para o livro de Atos. No livro de Atos, o que aconteceu? As pessoas, elas foram o quê? Dispersas. Houve uma perseguição à igreja e os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém, e o restante dos discípulos, os que tinham se convertido a Jesus, foram espalhados. Tamanha perseguição que aconteceu. Não é muito parecido com o que estamos vivendo hoje? As pessoas foram dispersas e muitos deles não estão sabendo o que fazer quando foram dispersos. Estão perdidos em suas casas, mas foram ensinados. Sabe o que precisam fazer agora? Olha o livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas
o restante dos discípulos e da igreja, ela se espalhou. Estratégia de Deus. Por quê? Igreja somos nós, a eclésia. Logo que uma igreja sai de Jerusalém e vai para Samaria e começa a se reunir em Samaria, começa a crescer a eclésia de Jesus em Samaria e assim por diante. Então aqui se institui os centros apostólicos, no qual estamos alinhados hoje com o ramo estendido. Não estamos lá em Campinas com ele, mas estamos lendo as suas cartas. Assim como os discípulos também liam as cartas de Paulo. Imagina Paulo no nosso tempo hoje, né? Ele estaria fazendo o quê? Se não lives. Para quê? Para que os seus discípulos pudessem estar ouvindo a sua instrução. Então existiam centros apostólicos e hoje o que nós estamos vendo é centros apostólicos referência na internet. E nós estamos alinhados e comendo nestes centros apostólicos. Eu estou alinhado com o ramo estendido, comendo lá no ramo estendido, para abençoar, para que este avanço da igreja neste tempo, ela possa chegar até você. Por isso que não podemos ficar sozinhos num tempo como esse. Não é tempo de ficarmos sozinhos, é tempo de agirmos apostolicamente, porque é um tempo de avanço, ainda mais na década da boca, a década de Judá, a década que vai na frente, a década que vai conquistando. É assim que nós estamos trabalhando. Então, se você não está compreendendo mais ou menos, eu vou dar um outro exemplo. Lembra quando nós tínhamos a escola bíblica dominical? Era muito maravilhoso, era muito bom, era muito ótimo, mas aquele tempo passou. E agora nós estamos o quê? Nós estamos com ensinamentos em todo o tempo, 24 horas por dia. Se você tiver uma insônia e você acordar, você pode fazer um curso no nosso Pleno Louvor Academy. Você pode ir até lá e estudar e ouvir uma palavra específica, fazer um curso específico, porque está disponível na tua plataforma, na palma da tua mão, pago com o teu dízimo. E alguns cursos extras, conteúdo exclusivos, feito com outros pastores, que nós colocamos o custo dele aí no preço sim, né? Que por sinal nós temos um curso agora de libertação de vínculos, que eu vou ter uma live aqui com a pastora Roseli Fraga, que foi a que gravou o curso, um curso espetacular, lançamento na nossa plataforma, onde muitos vão fazer esse curso e vão se libertar de vínculos que estão te prendendo numa vida, numa rotina que não tem colheita nunca. É porque você está vinculado a uma rotina errada que o diabo está te saqueando. Os amalequitas estão te saqueando aí toda vez que vai ter uma colheita. Então no Pleno Louvor Academy, no teu aplicativo, baixa o aplicativo lá, Pleno Louvor Church, Pleno Louvor Academy, faz a matrícula e assiste o teu curso, recebe o teu certificado e você vai ser abençoado. Uma nova forma de você ser discipulado sem estar geograficamente no mesmo lugar. Então, hoje você está aí na tua casa, eu estou aqui na minha casa, mas estamos conectados a esse hub apostólico, porque eu já me conectei em Campinas, já comi de Campinas, já trouxe para você aqui e você vai levar para os seus. Como o quê? Como um pastor, como um profeta, como um evangelista, como um mestre, no dom que Deus te deu, você está pronto para você fluir. Esse tempo é tempo de fluir, é tempo de avançar, é tempo de conquistar. Então, caminhando aqui, quais são os critérios para ter este alinhamento de coração? Número 1, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele fala contigo, meu amado. De que forma? Você se sente desconfortável quando você está fazendo alguma coisa que não é para você fazer. E eu não digo pecado, eu digo decisões que você precisa tomar que não é correto. Você não se sente confortável. Por quê? O Espírito Santo está falando para você, presta atenção, não é esse o caminho. E você precisa guardar o teu coração para não fazer o teu próprio desejo, porque muitos se isolam nesse momento. Assim como Adão fez, se escondeu.
Talvez você se isole porque você queira tomar a tua decisão. Não é bom. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Número 2, você precisa ter clareza da tua identidade, quem você é. Você é um filho amado de Deus com características específicas diferentes de todos os demais. Número 3, você precisa o quê? De sinais de confirmação deste alinhamento. Você ora e pede para o Senhor, Senhor, me mostra, me confirma se é isso mesmo. Senhor, faz alguma coisa acontecer para dizer se é isso mesmo. E preste muito bem atenção nos detalhes do que vai acontecer, para o teu coração não deturpar a resposta de Deus. Mas é importante você pedir sinais. Número 4, você precisa saber quais são os teus dons espirituais. O Senhor te fez para quê? Número 3, sinais de confirmação. Número 4, saber os teus dons espirituais. Então você precisa, e nós vamos gravar um curso no Plano Louvor Academy sobre isso, para que você possa o quê? Saber para que você foi criado. Olha o que diz 1 Coríntios 7,7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, o apóstolo Paulo falando, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra, ninguém é igual. Então é isso que nos completa, é isso que nos deixa forte, porque aonde eu sou fraco, você é forte, aonde você é fraco, eu sou forte. Número 5, não seja ignorante em relação aos seus dons. 1 Coríntios 12:1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque em 1 Pedro 4:10 diz que você precisa o quê? Administrar o dom, o favor, o presente que Deus deu para você, porque é através desse presente, desse dom, nisso que você é bom, que você vai servir os outros e vai acessar a tua colheita sobrenatural. Ok? Isto é chave para você participar então desta rede apostólica, aonde um come, apostolicamente ele passa para você como um pai para o teu crescimento, para o teu avanço, não para te segurar na igreja. Não é esse tempo, mas Deus espalhou agora. Deus espalhou. Deus espalhou para quê? Para fazer o que estava acontecendo no livro de Atos, capítulo 8. Estava tudo muito bem. Eles iam que ficar lá comendo ali, ia ficar ali. Deus espalhou. Deus espalhou você. Para quê? Para que você seja eclésia dele aonde você estiver. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre centro apostólico, lá no livro de Atos 19, e eu citei disso ontem e vou falar também amanhã na nossa live depois da quarta profética, que tá incrível também o culto da quarta profética amanhã. Não perca, porque a unção tá sobrenatural. Pastora Priscila vai profetizar sobre a tua vida e você vai voar. Presta atenção. Atos 19, nós citamos um pouquinho ontem, eu vou falar um pouco hoje e amanhã nós vamos falar um pouquinho mais. Atos 19 diz assim: e entrando na sinagoga, o apóstolo Paulo falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Essa escola de um certo tirano era um centro apostólico, aonde o apóstolo Paulo estava ali no centro apostólico ensinando. Então é exatamente do que estamos vivendo hoje. Existem vários apóstolos ministrando, várias igrejas que estão ligados a eles e estão em localidades diferentes. Então, talvez você... Por que eu estou falando isso? Porque nós, e eu também, eu fui gerado na escola bíblica dominical. Então, para mim, se eu não estiver fisicamente na frente de alguém, parece que eu não vou aprender nada. Então, para mim, olha, esse negócio... Eu escutei muitos já que frequentam a nossa igreja falarem isso. Olha, se não for olho no olho, bolinha na bolinha, para mim não serve.
Mas o apóstolo Paulo não falava bolinha com os seus discípulos. Ele mandava carta, ele discipulava por carta. Então, se nós não assimilarmos esse novo tempo, se nós não assimilarmos essa nova forma, a gente não vai fazer e não vai exercer o dom que Deus nos deu. Eu presenciei o meu filho sendo discipulado e ensinado por um pastor pela internet, junto com mais 8.000 jovens, por 21 dias, meia-noite. Meia-noite, ele estava conectado, não foi porque eu mandei, porque eu sou o pastor dele, não. Muito pelo contrário. Ele quis ir até esse pastor e ele ouviu a voz desse pastor. E ele estava lá meia-noite. Tinha 8.000 jovens sendo discipulados por esse cidadão. Então preste muita atenção. Se você não estiver alinhado com a tua liderança, se você não estiver alinhado, mesmo que você seja de outro lugar, mas você gosta da nossa linguagem, você está acostumado com essa linguagem popular que nós trazemos, então você pode se alinhar conosco, mesmo estando em outro país, porque o apóstolo Paulo assim também fazia. E é disso que estamos falando no dia de hoje. Não espere a escola bíblica dominical, porque provavelmente não terá mais, porque a igreja agora, ela mudou o formato. Agora temos centros apostólicos e isso foi obra de Deus. Muito boa noite, Gica Bonaldo. Eu chamei você aí no WhatsApp e estou te vendo no Instagram agora. Depois a gente se fala, tá? Atos capítulo 19, versículo 10 diz assim: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Por conta dessa perseguição, durou 2 anos e por conta dessa perseguição, até quem estava na Ásia ouvia. Por que quem estava na Ásia? Porque muitos fugiram para lá. E nessa fuga para a Ásia, então eles iam como igreja e eles sabiam o que falar. Eles tinham que falar a respeito do reino e do reino de Deus. Então, é esse tempo que nós estamos vivendo. E aqui eu concluo a minha palavra de hoje. Você já quebrou o teu vaso? Ou você ainda está esperando voltar a ser como antes? Porque Deus quebrou o vaso. Deus espalhou a sua eclésia para que você fosse a glória do Senhor, porque você ouviu muitas vezes quando nos reunimos no templo, você ouviu muitas vezes lá que você é a igreja, você tem poder nas suas mãos, Deus te deu um dom para isso e agora chegou o teu momento. Não é momento de se lembrar do passado, é momento do Espírito Santo que já te capacitou e você sair a exercer a eclésia do Senhor Jesus aonde você estiver. Lembrando da aula de ontem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali em meu nome, ali eu estaria no meio deles. Não podemos limitar o poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que estava com Jesus, ele enviou para os seus discípulos e está à disposição para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você e depois nós vamos tirar as dúvidas, se alguém tiver, senão nós já vamos encerrar a nossa live de hoje. Amém? Vamos orar então. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te engrandecemos, Pai, e dizemos, Pai, exatamente que queremos continuar conhecendo ao Senhor, queremos estar sempre conectados à Tua Palavra, Pai, neste tempo que o Senhor nos separou para vivermos de uma forma sobrenatural, é nesse tempo que queremos dar fruto, queremos ser aquele ramo, Pai, que é podado, porque aquele ramo que é podado, que é corrigido, é o ramo que dá fruto, e quando é corrigido, dá mais fruto ainda, Pai. Então, Senhor, nesta poda que a Tua eclésia tem sofrido nos dias de hoje,
espalhando, cada um na sua rua, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, mas o Senhor em todos os quadrados. Pai de amor, faça com que os dons espirituais do teu povo, eles aflorem de forma sensacional agora, Pai. E que possam fluir em direção a esse relacionamento, a esse network, Pai, que eles estão fazendo agora, através, Pai, dessa equipe apostólica que o Senhor levantou nesta geração. Amanhã estaremos com profetas na nossa live, falando a Deus sobre o que o Senhor tem para nós neste tempo, e assim nós queremos receber tudo que vem de Ti, Pai. E Senhor, debaixo da unção apostólica que eu tenho recebido, eu envio o Teu povo para ser esta eclésia, aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Temos alguma dúvida em relação à aula de hoje? Se eu não souber responder, eu anoto e a gente responde depois. Lembrando que a dúvida que falaram ontem sobre a Rainha dos Céus, nós vamos tirar amanhã. O pastor Isaías, junto com a pastora Débora, vai estar comigo aqui na live, para que a gente possa bater um papo e você ir tirando a tua dúvida também aqui junto da nossa live. E na quinta-feira, 22 horas, nós temos já o pastor e o professor Rodrigo para tirar as nossas dúvidas referente ao plano escatológico, à volta de Jesus, tá? Não se esqueça, na quinta-feira. Olha algumas das perguntas que ele vai responder, que eu já mandei para ele. Nós vamos nos conhecer no céu? Número 2. Essa última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que última trombeta é essa? Ele vai falar agora com mais ordem, né? Porque a última ele tentou responder e ficou tudo meio... Era muita informação. Vai ter salvação na tribulação? E essa guerra de Armagedon, o que ela é, né? E essas nações contra nação, o que seria isso? E o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, quando Paulo foi arrebatado e viu coisas inefáveis? O que é isso? Que coisas inefáveis é isso que Paulo viu? Existe um livro da vida mesmo, no sentido literal, um livro com nomes escritos? E esse trono branco, quem que vai estar lá? Quem que vai julgar? Outra pergunta. Apocalipse 20:11. Gostaria de saber se o novo céu e a nova terra, o que significa isso? O que vai acontecer com essa terra que nós vivemos hoje? São essas perguntas que ele vai responder na nossa quinta-feira. Então, olha a nossa programação. Olha o que Deus fez conosco. Hoje, em vez de estar assistindo novela, você está na live comigo aqui. Amanhã, às 20 horas, você tem a quarta profética, que já está gravada. Já temos um profissional que está editando para você ouvir e convidar pessoas, ok? Já vou responder você, João. Depois da quarta profética, nós temos a nossa live com os profetas respondendo coisas como as perguntas como festa junina, né? O porquê não participar de festa junina, dia de São João, por que não dar vazão à Rainha dos Céus, né? E por que Rainha dos Céus? Por que do nome Rainha dos Céus? Exemplos da Rainha dos Céus do Velho Testamento, tá? E o que vivemos hoje da Rainha dos Céus, isso amanhã. Na quinta-feira, 22 horas, nós temos a live com o professor Rodrigo. Então, tá lotado de coisa para a gente fazer aqui nesse tempo apostólico. Tem uma pergunta do João aqui sobre relacionamento. A pessoa não querer casar seria errado ou não de acordo com a ideia com o homem não andar só? Veja bem, o apóstolo Paulo, quando fala o homem não andar só, ele não tomar as suas decisões sozinho. Então, você pode ter o quê? Você tem um pastor que está sobre você, você está debaixo de uma unção apostólica, então você tem um profeta profetizando sobre a tua vida, você tem um mestre abençoando a tua vida, e você pauta suas decisões exatamente de acordo com esta equipe de relacionamento que você tem ali. E depois você expande este relacionamento
esta equipe com pessoas que não são evangélicas que não pertencem ao reino de Deus, e você vai então ser o fermento para essas pessoas lá. Então, quando diz que não é bom que o homem ande só, é sem nenhum alinhamento, tomando as suas decisões por si só, sem ter alguém para lhe aconselhar, é nesse sentido. Com relação a casamento, o próprio apóstolo Paulo falou, olha, se você não tiver problema na área sexual, que você fique sozinho, que você vai dar muito mais fruto, porque os solteiros cuidam das coisas do Senhor, né? Mas se você não conseguir controlar essa área, é bom que você case para você não se abrasar. Ok? Então, é nesse sentido a palavra de hoje. Não sei se eu respondi, João. Se eu respondi, dá um ok pra gente aí. Não sei se tem mais... mesmo sabendo que tem casos como este, tal. Mais alguma pergunta aqui que eu não... Se tem alguma pergunta, vocês falam aí pra gente, que a gente tem um tempinho aqui ainda, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Então, eu vou terminar a nossa live aqui só falando para você, e amanhã vamos falar disso também, sobre o curso de libertação de vínculos. Muitos não conseguem acessar a colheita sobrenatural porque estão presos a vínculos, tanto do passado como no presente. E nós precisamos nos libertar disso. Corre no Plano Louvor Academy. Faz o curso, são 5 aulas, tá? 4 de 10 minutos e uma de 20 minutos, tá? Com material para você também baixar no seu celular e você ver. Com certificado no final e tudo. Então corre lá, faz esse curso que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Não temos pergunta, então vamos para as nossas proclamações e vamos para o nosso fim. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos e proclamamos a sua palavra sobre o teu povo. Como está escrito em Isaías 55, ide comprai sem dinheiro pão e leite, porque nós não dependemos de dinheiro, Pai. Nós dependemos da nossa fé, porque o justo viverá da fé, e eu profetizo essa fé sobre o teu povo. Venha, aumente a fé do teu povo, aumente a fé do menino, da menina, do homem, da mulher, Pai, e que eles se desvinculem de tudo que está roubando-lhe a fé. Dê ousadia, dê graça, Senhor, sobre cada um desses que estão ouvindo o som da minha voz. Portanto, eu proclamo que dias melhores estão à nossa frente e que estamos levantando, Senhor, os nossos olhos e tomando, Senhor, conta, Senhor, o acesso à nossa colheita sobrenatural. É assim que nos despedimos esta noite, Pai. Uma noite de criatividade, uma noite de ousadia, uma noite de livramentos do Senhor, uma noite de descanso para nós, mas uma noite de trabalho para ti e para os seus anjos, Pai, porque envia os teus anjos criativos sobre o teu povo, para que eles possam, Senhor, resolver dificuldades no dia de amanhã, quando ninguém conseguia resolver. Eu abençoo a cada um desses, a cada pastor que está ouvindo o som da minha voz, a cada ministro do evangelho que está ouvindo o som da minha voz, a cada rei, sacerdotes que estão ouvindo o som da minha voz, Pai. É tempo, Senhor, de acessarmos a colheita sobrenatural, e eu envio o seu povo para isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo no coração. Obrigado por vocês estarem aqui. Não se esqueça, estamos lendo o livro de Apocalipse, naquela perspectiva de quem é Jesus. É aquele que vence, é aquele que julga, é aquele que chegará para exterminar tudo, para entregar o mundo nas nossas mãos, para reinar, para nós reinarmos com ele. Esse é o nosso Jesus, estamos felizes por isso. Deus abençoe, grande abraço a vocês. E até amanhã às 20 horas. Na verdade, amanhã, 5h45 da manhã, eu estou aqui no culto da madrugada no Facebook. Às 12 horas, a reverenda Marli está também no Facebook na oração do meio-dia. São vigílias que nós estamos. A vigília das 6 da manhã, a vigília do meio-dia e a vigília das 18 horas. Você nos encontra lá e depois, às 20 horas, da nossa quarta profética e às 21 horas da nossa live. Deus abençoe você, Deus abençoe Carlos Runner 2020,
Que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Tchau, tchau.